Fala nação, Venâncio Costa Flá na área mais uma vez aqui, de volta no canal. Né? O canal foi reformulado e a gente está aqui de volta fazendo vídeo para todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Flamengo, saída, chegada, quais são as informações que nós temos para poder passar, né? Tanto do Pedro quanto do Léo Pereira e também do Thiago Almada, tá? Tem muita coisa legal para a gente poder falar aí, muita coisa importante, muita informação sobre o Flamengo para a gente poder passar para vocês. Mas antes, é claro, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante, e se quiser colaborar com o canal, você pode fazer qualquer colaboração através do nosso Pix, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? E aí você pode colaborar com a gente, tá bom? Para quem não conseguir olhar a descrição, é só digitar lá venancio.costa79@gmail.com. Aí você pode fazer a sua contribuição, a sua colaboração com o nosso canal. Até porque o nosso canal ainda não é monetizado, então qualquer colaboração que vier é muito bem chegada, muito bem-vinda, tá certo? E a gente agradece bastante pela força e pela moral, tá? Mas não deixa de se inscrever não e deixar o like aqui no nosso vídeo, tá? Vamos falar rapidinho aqui sobre a situação, tá, do Pedro, que hoje pegou todo mundo de surpresa, uma postagem que ele colocou no Instagram. E aí, gente, muita preocupação, muita especulação, o que aconteceu? Algumas pessoas falando que o Instagram dele teria sido hackeado, outras pessoas falando que era só marketing, e na verdade era isso mesmo, tá? Era uma jogada de publicidade, né? Um marketing que o Flamengo gerou em relação ao novo manto do Flamengo, o manto do torcedor. Então podem ficar tranquilos, o Pedro não está de saída do Flamengo, muito pelo contrário, ele continua com um contrato com a gente. Pedro é um dos nossos principais atacantes, para não dizer que é o principal, o maior atacante que nós temos na atualidade, né? Não só no Flamengo como no Brasil. Então fiquem tranquilos em relação à situação do Pedro, porque ele não está de saída. Beleza, galera? O Pedro continua no Mengão, e aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado, inclusive para poder tentar trazer um jogador que esteja à altura para poder disputar com ele a briga dessa posição, né? Que é a posição de centroavante, a posição de atacante principal do Flamengo, porque óbvio, o Pedro não vai poder jogar todos os jogos, e a gente espera que jogue sim, mas é sempre bom ter alguém ali, né, no suporte, principalmente na reserva, para que, se por acaso acontecer alguma coisa, ele precise sair, consiga ser substituído à altura, beleza? Uma informação muito importante que hoje, quando eu participei do canal, da live no canal do Deco, SRN, para você que não é inscrito lá no canal, se inscreva também, é de que o Léo Pereira recebeu, no caso o Flamengo teria recebido uma proposta pelo Léo Pereira, do Besiktas, por aproximadamente 6 milhões de euros, tá? Eu fui fazer uma apuração, fui averiguar. Sim, existe uma proposta, tá, do Besiktas pelo Léo Pereira para poder comprar o Léo Pereira, mas sim, não tem nenhuma informação além disso. O Flamengo não pensa em vender o jogador, muito menos por esse valor, tá? É um valor que não tem o menor cabimento pelo peso que o Léo Pereira tem, pela representação que o Léo Pereira tem dentro do elenco do Flamengo, tá? É um zagueiro diferenciado, acabou de ser convocado, não foi muito bem utilizado, mas foi convocado para a seleção. Então, assim, é um zagueiro muito importante para o Flamengo. O Flamengo entende que não é um zagueiro, não é um ativo do elenco do Flamengo que estaria sendo possível negociá-lo agora, principalmente por um preço como esse. Então, as informações que eu fui apurar, que eu trouxe, é de que o Léo Pereira continua no Flamengo também, tá? Para que o Léo Pereira saia do Flamengo, para vocês poderem entender, para que ele possa sair do Flamengo, teria que ser uma negociação. Primeiro, um time de ponta da Europa. Segundo, que não fosse um time de ponta da Europa, mas pelo menos que o valor oferecido fosse muito além do que foi apresentado, tá? Eu acredito que o Flamengo não pense em vender o Léo Pereira por menos de 10 milhões. Não tem a menor chance de, por menos de 10 milhões de euros, o Flamengo vender o Léo Pereira sair do Flamengo nesse momento, tá certo? Como eu falei, o Léo Pereira foi uma aquisição que o Flamengo teve na época ainda do Jorge Jesus, era uma vontade de Jorge Jesus, não veio naquele primeiro momento porque o Jorge Jesus teve uma outra opção, enfim, mas ainda assim continuou tentando trazer o Léo Pereira, até que no Flamengo conseguiu trazer o Léo Pereira e infelizmente o Jorge Jesus não pôde continuar, mas o Léo Pereira continuou e aí está trilhando sua história no Flamengo, com ótimas apresentações. Hoje ele está num momento formidável, um momento único, conquistando todos os títulos que pode, e não só conquistando o título, mas com a titularidade absoluta. É incontestável que o Léo Pereira
tenha de importância dentro do elenco do Flamengo, tá certo? E aí, trazendo essas duas informações que foram veiculadas hoje, mais cedo, vamos falar um pouquinho sobre a situação do Thiago Almada, porque está sendo muito falado. O Flamengo parece, sim, que está em contato com o staff do jogador, porém, a última informação atualizada é de que o Flamengo ainda não tinha feito uma proposta diretamente ao Atlético de Madrid, tá? Então, assim, como a janela não está aberta ainda, óbvio, né, a janela só vai abrir agora na próxima semana, é importante a gente colocar a informação de que o Flamengo tem interesse em trazer o jogador, sim, já fez uma consulta ao jogador, inclusive recebeu uma resposta positiva de que o jogador pode sim retornar ao futebol brasileiro, tá? Mas para isso, é óbvio, ele vai ouvir as propostas que tem, porque tem o River em negociação, existe uma possibilidade do Palmeiras entrar na negociação também, tá? Isso também está sendo debatido, mas é claro, ele dá prioridade para continuar na Europa. Então, qualquer proposta que venha da Europa, tá? De um time que seja da Europa, e essa proposta seja muito atrativa para ele vai dar prioridade para essa proposta, tá certo? Mas a gente não está descartando uma possível chegada dele, caso essa proposta da Europa não surja e o Flamengo coloque para ele, coloque na mesa, não somente para ele, como para o staff e também para o Atlético de Madrid, até porque a negociação ela não é tão simples, é uma negociação um pouco mais complicada, envolve um valor altíssimo, por um percentual que não é o que o Flamengo gostaria de ter, porém, existe uma negociação em andamento, tá? Vamos aguardar, a gente torce para que isso seja possível e que seja concretizado, é óbvio, até porque o Thiago Almada é um jogador diferenciado, embora não tenha tantas oportunidades na seleção argentina, a gente sabe da importância que o jogador tem, principalmente pelas passagens que ele teve, como a do Botafogo, por exemplo, onde ele foi um jogador importantíssimo para aquela campanha do Botafogo. Não vem tendo tantas oportunidades no Atlético de Madrid porque o Simeone ele não tem um estilo de jogo que é específico para a atuação do Thiago Almada. Tá? O Simeone não enxerga no Thiago Almada uma situação, uma chance de colocar o jogador em evidência. Embora eu discorde, né? Eu acho sim que o Thiago Almada tem muita qualidade, tem totais chances de chegar no Flamengo e brigar por titularidade, dependendo inclusive de onde o Jardim enxergue que ele possa atuar. E aí eu penso que se ele não atuar como um meia articulador ali, um meia de ligação, ele pode atuar como um segundo ou terceiro atacante, que o Leonardo Jardim gosta de trabalhar, principalmente ali na vaga pelo lado esquerdo, onde o Samuel Lino estava atuando, porém o Samuel Lino está tendo novas oportunidades, não só na posição que ele já vinha atuando, em outras novas posições também, e está sendo uma grata surpresa essa atuação do Samuel Lino, dando para ele também e para o Leonardo Jardim a possibilidade de entender um pouco melhor onde o Samuel Lino pode atuar de uma forma mais convincente, uma forma mais positiva. Lembrando que a gente está sem, por enquanto, né, retornando de lesão, o Lucas Paquetá. A gente tem a situação do Arrascaeta principalmente, né? Então eu acho que dá para a gente trabalhar em sim essa situação do Samuel Lino e com a chegada do Thiago Almada, caso isso seja acertado, né, pela diretoria do Flamengo, o Thiago Almada também poderá brigar por posição ali e acredito que não será muito difícil. Beleza, galera? Então, essas foram as informações. Para você que não é inscrito no canal, eu vou pedir para você deixar a sua inscrição aqui, deixar o seu like, que é muito importante. A gente vai trazer vídeos aqui todos os dias, tá? Nesse horário de 18 horas, entre 18 e 19 horas, para que você tenha todas as informações possíveis do Flamengo, beleza? E lá no nosso Instagram, para você que não me tem lá na sua rede social, no Instagram, vai lá, me adiciona lá na rede social que eu vou trazer muitas informações lá também, beleza? Forte abraço para todos vocês, lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal, quem puder contribuir, pode fazer a sua contribuição através do nosso e-mail, venancio.costa79@gmail.com, e é isso. Até mais, saudações rubro-negras, grande abraço.